Seção 1, de Vida Vertiginosa. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações de LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Vida Vertiginosa, de João do Rio. Este livro, como quantos venho publicando, tem a preocupação do momento. Talvez mais que os outros. O seu desejo ou a sua vaidade é trazer uma contribuição de análise à época contemporânea, suscitando um pouco de interesse histórico sobre o mais curioso período da nossa vida social, que é o da transformação atual de usos, costumes e ideias. Do estudo dos homens, das multidões, dos vícios e das aspirações, resulta a fisionomia característica de um povo. E bastam às vezes alguns traços para que se reconheça o instante psíquico da fisionomia. É possível acoimar de frívola a forma de tais observações. Nem sempre o que é ponderado e grave tem senso. E o pedestre bom senso de que a ciência é prolongamento sempre aconselhou dizer sem fadiga o que nos parece interessante. A era do automóvel. E subitamente é a era do automóvel. O monstro transformador irrompeu, bufando, por entre os descombros da cidade velha, e como nas mágicas e na natureza, aspérrima e educadora, tudo transformou com aparências novas e novas aspirações. Quando os meus olhos se abriram para as agruras e também para os prazeres da vida, a cidade, toda estreita e toda de mau piso, eriçava o pedregulho contra o animal de lenda que acabava de ser inventado em França. Só pelas ruas esguias, 2 pequenos e lamentáveis corredores tinham tido a ousadia de aparecer. O primeiro, de patrocínio, quando chegou, foi motivo de escandalosa atenção. Gente de guarda-chuva debaixo do braço parava estarrecida, como se tivesse visto um bicho de Marte ou um aparelho de morte imediata. 8 dias depois, o jornalista e alguns amigos, acreditando voar com 3 km por hora, rebentavam a máquina de encontro às árvores da Rua da Passagem. O outro, tão lento e parado, que mais parecia uma tartaruga bulhenta, deitava tanta fumaça que ao vê-lo passar várias damas sufocavam. A imprensa, arauto do progresso, e a elegância, modelo do snobismo, eram os precursores da era automobílica. Mas ninguém adivinhava essa era. Quem poderia pensar na futura influência do automóvel diante da máquina quebrada de patrocínio? Quem imaginaria velocidades enormes na carriola dificultosa que o conde Guerra Duval cedia aos clubes infantis como um brinco idêntico aos baloiços e aos pôneis mansos? Ninguém, absolutamente ninguém. Ah, um automóvel? Aquela máquina que cheira mal? Pois viajei nele. Infeliz! Para que a era se firmasse, fora precisa a transfiguração da cidade. E a transfiguração se fez, como nas feérias fulgurantes, ao tantã de Satanás. Ruas arrasaram-se, avenidas surgiram, os impostos aduaneiros caíram, e triunfal e desabrido o automóvel entrou, arrastando desvairadamente uma catadupa de automóveis. Agora, nós vivemos positivamente nos momentos do automóvel, em que o chofer é rei, é soberano, é tirano. Vivemos inteiramente presos ao automóvel. O automóvel ritmiza a vida vertiginosa, a ânsia das velocidades, o desvario de chegar ao fim, os nossos sentimentos de moral, de estética, de prazer, de economia, de amor. Mirbeau escreveu: "O gosto que tenho pelo alto, irmão menos gentil e mais sábio do barco, pelo patim, pelo balanço, pelos balões, pela febre também algumas vezes, por tudo que me leva e me arrasta, depressa, para além, mais longe, mais alto, além da minha pessoa. Todos esses apetites são correlatos, têm a origem comum no instinto, refreado pela civilização, que nos leva a participar dos ritmos de toda a vida, da vida livre, ardente e vaga. Vaga! Ai, como os nossos desejos e os nossos destinos. Não, eu não penso assim. O meu amor,
digo mal, a minha veneração pelo automóvel vem exatamente do tipo novo que ele cria, preciso e instantâneo, da ação começada e logo acabada que ele desenvolve entre 1000 ações da civilização, obra sua na vertigem geral. O automóvel é um instrumento de precisão fenomenal, o grande reformador das formas lentas. Sim, em tudo. A reforma começa, antes de andar, na linguagem e na ortografia. É a simplificação estupenda. Um simples mortal de há 20 anos passados seria incapaz de compreender, apesar de ter todas as letras e as palavras por inteiro, esse período. O Automóvel Clube Brasil sem negócios com a Sociedade de Automóveis de Reims na garagem Excelsior. Hoje, nós ouvimos diálogos bizarros. Foste ao ACB? Yes. Marca da fábrica? FIAT 60HP. Tenho que escrever ao ACOTUK. O que em palestra disse ligando as letras em palavras de aspecto volapuquiano, mas que traduzido para o vulgar, significa que o cavalheiro tem uma máquina da fábrica italiana de automóveis de Turim, da força de 60 cavalos, que vai escrever para o Aéreo Clube do Reino Unido. É ou não é prodigioso? É a língua do futuro. A língua das iniciais, só entrevista, segundo Bydon, pelo genial José de Mestre, que fazia cadáver, mesmo credor, derivar de corpus datu verbibus. Um artigo de 200 linhas escreve-se em 20, quase estenografado. Assim como encurta tempo e distâncias no espaço, o automóvel encurta tempo e papel na escrita. Encurta mesmo as palavras inúteis e a tagarelice. O monossílabo na carreira é a opinião do homem novo. A literatura é ócio, o discurso é o impossível. Mas o automóvel não simplifica apenas a linguagem e a ortografia. Simplifica os negócios, simplifica o amor, liga todas as coisas vertiginosamente, desde as amizades necessárias, que são a base das sociedades organizadas, até o idílio mais puro. Um homem, antigamente, para fazer fortuna, precisava envelhecer. E a fortuna era lamentável de pequena. Hoje, rapazolas que ainda não têm 30 anos são milionários. Por quê? Por causa do automóvel, por causa da gasolina, que fazem os meninos nascer banqueiros, deputados, ministros, diretores de jornal, reformadores de religião e da estética, aliás, com muito mais acerto que os velhos. Se não fossem os 120 km por hora dos Dietrich de Kurs, não se andaria moralmente tão depressa. O automóvel é o grande sugestionador. Todos os ministros têm automóveis, os presidentes de todas as coisas têm automóveis, os industriais e os financeiros correm de automóvel no desespero de acabar depressa, e andar de automóvel é, sem discussão, o ideal de toda a gente. Vá qualquer sujeito que se preza à casa do outro, de tilbre ou de carro. Com um pouco de intimidade, o outro dirá fatalmente: pobre criatura, como deves estar moído! Levaste para aí uma infinidade de tempo. Despede o caranguejo e vem no meu alto. Alto. Compreendam o quanto vai de misterioso, de primacial, de autônomo nessa palavra. Daí, de certo, o poder fascinador para concluir negócios da invenção vertiginosa. Chega-se com estrépito, estopa-se brusco, salta-se. O senhor veio de automóvel? Para quem tem tanto que fazer? É uma bela máquina. É minha, está às suas ordens. E o chofer? Também meu, mas o chofer é sempre o que menos guia. Teria muito prazer em conduzi-lo. No outro dia, o negócio está feito, principalmente se o contratante não contrata por conta própria. Para se ganhar dinheiro acima do comum sedentário, é preciso ter um automóvel, conservá-lo, alugá-lo. A quimera montável dos idealistas não é outra senão o automóvel. Nele, toda a quentura dos seus cilindros, a trepidação da sua máquina transfundem-se na pessoa. Não é possível ter vontade de parar. Não é possível deixar de desejar. A noção do mundo é inteiramente outra. Vê-se tudo fantasticamente em grande. Graças ao automóvel, a paisagem morreu. A paisagem, as árvores, as cascatas, os trechos bonitos da natureza. Passamos como um raio, de óculos enfumaçados por causa da poeira. Não vemos as árvores. São as árvores que olham para nós, com inveja.
Assim, o automóvel acabou com aquela modesta felicidade nossa de bater palma aos trechos de floresta e mostrar ao estrangeiro la naturaleza. Não temos mais la naturaleza, o corcovado, o pão de açúcar, as grandes árvores, porque não as vemos. A natureza recolhe-se, humilhada. Em compensação, temos palácios, altos palácios, nascidos do fumo de gasolina dos primeiros automóveis, e a febre do grande devora-nos. Febre insopitável e benfazeja, não se lhe pode resistir. Quando os novos governos começam, com medo de perder a cabeça, logo no começo, ministros e altas autoridades dizem sempre: precisamos fazer economias. Como? Cortando orçamentos? Reduzindo pessoal? Fechando as secretarias? Diminuindo vencimentos? Não. O primeiro momento é de susto. As autoridades dizem apenas: vamos vender os automóveis. Mas logo altas autoridades e funcionários sentem-se afastados, sentem-se recuados, têm a sensação penosa de um rio incompreensível, de um rio anterior ao automóvel, em que eram precisos meses para realizar alguma coisa e horas para ir de um ponto a outro da cidade. Então o ministro, mesmo o mais retrógrado e velho, revoga as economias e murmura: vão buscar o automóvel. Ah, o automóvel é o criador da época vertiginosa em que tudo se faz depressa. Porque tudo se faz depressa, com o relógio na mão e ganhando vertiginosamente tempo ao tempo. Que ideia fazemos de século passado? Uma ideia correlata à velocidade do cavalo e do carro. A corrida de um cavalo hoje, quando não se aposta nele, e o dito cavalo não corre numa raia, é simplesmente lamentável. Que ideia fazemos de ontem? Ideia de bonde elétrico. Esse bonde elétrico que deixamos longe em 2 segundos. O automóvel fez-nos ter uma apudorada pena do passado. Agora é correr para frente. Morre-se depressa, para ser esquecido dali a momentos. Come-se rapidamente, sem pensar no que se come. Arranja-se a vida depressa, escreve-se, ama-se, goza-se como um raio. Pensa-se, sem pensar, no amanhã, que se pode alcançar agora. Por isso o automóvel é o grande tentador. Não há quem lhe resista, desde o dinheiro ao amor. O dinheiro precisa de automóveis para mostrar quem é. O amor serve-se do automóvel para fingir dinheiro e apressar as conquistas. Por São Patrício, patrono dos automóveis. Já reparastes que se julga os homens pelo automóvel? Ouvi os comentários. Não, ele está bem, viu de automóvel. Lá vai aquele canalha de automóvel, quanta ladroeira. Bravo, de automóvel. Os negócios dele são tantos que já comprou outro automóvel para dar-lhes andamento. E no amor? As mulheres de hoje em dia, desde as cocotes às sogras problemáticas, resistem a tudo. A flores, a vestidos, a camarotes de teatro, a jantares caros. Só não resistem ao automóvel. O homem que consegue passear a dama dos seus sonhos nos 4 cilindros da sua máquina está prestes a ver a realidade nos braços. Vamos passear de automóvel? De automóvel? Toda a sua fisionomia ilumina-se. Se a paixão é por damas alegres, antes da 2ª velocidade nós já vamos na reta da chegada. Se a paixão é difícil, há sempre a frase: que bom automóvel, é seu? É nosso. Então, como uma carroceria de primeira ordem, chassi longo, motorista fardado, na 3ª velocidade, pega-se. Ai, que me magoas! Tu é que caíste. Como o amor é o fim do mundo, num instante compreende-se que de automóvel lá se chegue com a rapidez instantânea. Compreende-se mesmo ser impossível a indiferença nas máquinas diabólicas. Quando se quer dar por concluída uma conquista, diz-se: foi passear de automóvel com ele. E para a mulher do século XX, todo o prazer da vida resume-se nesta delícia: vou passear de automóvel. Ah, o automóvel! Ele não criou apenas uma profissão nova, de chofer. Não nos satisfez apenas o desejo do vago. Ele precisou e acentuou uma época inteiramente sua, a época do automóvel, a nossa delirante e inebriante época de fúria de viver, subir e gozar. Porque, no fundo, nós somos todos chofers morais, agarrados ao motor do engenho e tocando para a cobiça das posições e dos desejos satisfeitos, com velocidade máxima,
sem importar com os guardas civis, os desastres, os transeuntes, sem mesmo pensar que os bronzes podem vir a derreter na carreira doida do triumpho voraz. Automóvel, senhor da era, criador de uma nova vida, ginete encantado da transformação urbana, cavalo de Ulisses posto em movimento por Satanás, gênio inconsciente da nossa metamorfose. Para ler esta crônica, acesse www.poeteiro.com